Pode tirar, por favor. Tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Você vai negar pro seu mundo. É, eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Há mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? Val? Meu filho. Eles estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. Me acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, é onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos pra perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros? Onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Bem-vindo ao podcast Cinemação número 152. Eu sou Rafael Arinelli e se você quer um sorvete, é esse daqui o nosso, hein? Que é o mais ruinzinho, né? Ou não. Ou é. Aí. Mas, assim, será que é o napolitano sem a parte do chocolate? É isso que você faz, né? Ele pega só o chocolate. É. Eu sou Daniel Cury e se eu tiver um filho, eu não pretendo dar mucilon pra ele. Aqui é o Henrique Risato e ficou a pergunta: que horas eu posso entrar na piscina? Boa. É verdade, só se você levar o seu maiô. Exatamente. Muito bem, estamos aqui reunidos, time titular do podcast Cinemação, para conversar sobre Que Horas Ela Volta, o filme brasileiro, né, que chegou aí nos cinemas, que está levando muita gente ao cinema e que recebeu aí, né, durante a semana a indicação de que concorrerá ao Oscar filme estrangeiro, né? Concorrerá a concorrer. Concorrerá a concorrer. Ele foi indicado pelo Brasil para concorrer. Exato. Mas É que tem aquela questão de vagas, né? Exato. Precisa entrar numa vaga pra ir lá e ser votado pela academia. Mas tudo tem muita chance, né? De ser indicado. De ganhar, eu acho muito pouco provável. Pouco provável. Mas de ser indicado, eu acho que tem chance porque o filme tá muito bem falado internacionalmente. Sim, eu acho que eles sim. têm Não, ele é bastante interessante, né? Tem muita coisa legal lá. E assim, pra quem é de fora, a gente pode discutir isso. É tipo, é o retrato do Brasil de um jeito que pouca gente sabe. Nossa, então pra eles é uma novidade. Falam, nossa, o Brasil é assim. É isso mesmo. Então hoje a gente vai conversar aqui também meio que embalado, né? No último podcast, onde a gente falou sobre intolerância e o cinema, onde a gente falou... Isso, a gente falou bastante do filme, falamos da Ana Mulaert, falamos de tudo que envolveu o filme. E aí a gente resolveu ir assistir o filme e vir aqui bater esse papo sobre esse filme brasileiro que chama a atenção aí dos estrangeiros, né? Mas também tá levando muita gente pro cinema. Então vamos conversar sobre Que Horas Ela Volta logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão.
Dani, você comia muito legumes e frutas na sua adolescência ou quando você era bebê também? Comia, né? Comia. Então você não tinha problema nenhum, ia sempre ao banheiro todos os dias? Sempre. Uma coisa que eu sempre fiz foi comer bem. Eu sempre comi bastante, mas eu sempre comi legume, verdura, frutas, essas coisas. Comi sempre tudo. Eu achei que você ia falar que uma coisa que sempre fez bem é merda. Também. Dani, então como é que a gente faz para as pessoas que se alimentaram bem durante sua infância, sua adolescência, né? E hoje estão fortes, dispostas e saudáveis para escrever pra gente, para digitar, mexer os dedos. Para escrever sobre questões do Brasil social. Exatamente. Escreva pra gente para contato@cinemação.com ou entra no facebook.com/cinemação e comenta por lá, acompanha a gente por lá. Quem preferir, @cinemação lá no Twitter, segue a gente, dá reply e escreve em um pouco menos de caracteres. Se preferir, segue a gente no Instagram, no @cinemação e acompanha as novidades por imagens muito bonitas. E, claro, se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouquinho diferente, entra lá em webradiovagalume.com, que o podcast Cinemação vai ao ar na Web Rádio todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E, claro, não deixe de acessar sempre o cinemação.com, novidade, trailer, crítica, artigo, tudo para você comentar e dar a sua opinião e ler o que a gente tem a dizer. E, claro, se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, não esquece de dar a sua nota de 5 estrelinhas no iTunes, ou o seu like, né, o seu curtir no coraçãozinho do player do SoundCloud, para ajudar a gente a ir para mais pessoas e novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E se você tá aí na sua casa, no conforto do seu lar e de repente veio aquela luz e você falou, cara, preciso fazer alguma coisa a mais pela cultura no Brasil, preciso ajudar a levar mais informação, a fazer com que as pessoas tenham mais acesso à cultura, que pensem mais na cultura, chegou a sua oportunidade. É muito simples, vai lá no patreon.com/cinemação e faça a sua doação pro Cinemação, uma doação mensal que é a partir de $1, e você vai ajudar a gente a desenvolver o nosso canal e consequentemente ajudar a cultura no Brasil, né? Assim como faz o Diego Lima, que é um dos nossos patrões, e ele ajuda a gente com a quantia de $5, e a partir do momento que ele ajuda a gente com esse valor, ele é citado aqui sempre no podcast do Cinemação. Então fica o nosso pedido aí para que você ajude a gente a desenvolver o nosso canal, e assim como o Diego Lima, né, você pode ajudar e vai sempre ganhar prêmios, vai sempre ganhar recomendações ou vai participar do nosso grupo secreto no Facebook. Sempre tem uma recompensa diferente pro doador, pro patrão que vem fazer sua doação aqui semanal, né? Você vai ser nosso patrão, você vai poder mandar na gente. Exato. Muita coisa, então tem muita vantagem. Você veja lá na página do Patreon. Exatamente, patreon.com/cinemação, ou clica no banner aqui no post deste podcast. Chegando aqui na parte de comentários, as pessoas que saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente. A gente teve vários comentários bacanas sobre o último podcast, Cinema versus, né, Intolerância, ou Intolerância e Cinema, o podcast 151. Muita gente escreveu pra gente, escreveram e-mail, tweetaram, mandaram, sei lá, mensagem no Facebook. A gente teve um recado por tudo que é canto, então a gente colheu alguns mais interessantes, mas é importante também dizer que, assim como a gente recebeu comentários legais, a gente também recebeu feedbacks negativos, né? O pessoal reclamando o tipo de discurso que a gente faz e tal. Então é importante, antes de tudo, a gente salientar aqui que o podcast é a nossa opinião, né? A gente traz pessoas aqui justamente pra gente discutir assuntos e fomentar ainda mais essas discussões. Então, se você achou que de repente a gente foi
foi pedante, se a gente foi mala, se a gente ficou ali cagando regra, entendeu? Essas coisas. Cara, escreve pra gente, manda essa sua opinião e fundamenta, né? Tipo, vamos discutir isso também, vamos tentar entender o porquê que a gente foi desse jeito, porque não fomos, né? Vamos discutir isso, porque é assim que todo mundo cresce. E isso foi uma coisa que aconteceu aqui, né? A gente recebeu comentários e algumas pessoas, tipo, não trazendo informação a mais. Então a gente falava, tá bom, você não gostou, mas, pô, faltou informação, sabe? Tipo, justifica um pouco mais pra que a gente entenda onde que a gente errou, onde que a gente acertou e pra gente continuar discutindo. A gente não tá aqui pra ficar falando o que você deve ou não fazer. O que a gente quer fazer é discutir, é trazer pessoas pra gente discutir e entender um pouco mais da complexidade do cinema e do mundo. E por isso a gente teve 2 comentários aqui que a gente separou sobre o podcast 151, e o primeiro deles é da nossa amiga Larissa Siriani, que já participou aqui de podcasts e tal, e ela escreveu pra gente um recado muito bacana aqui, e ela falou o seguinte: primeiro, me deixa dizer que foi foda, caps lock, letras maiúsculas, foda mesmo. Podcast incrível, vocês todos foram sensacionais, e já deixei meu pedido de casamento pro Daniel no Twitter por ter tirado as palavras da minha boca. E aí, Daniel, você aceitou? Ela descobriu que eu tenho chulé, não quer mais casar comigo. Ah, entendeu? Larissa, poxa vida. Pra tudo tem um jeito. Não, mas rolou coraçõezinhos no Twitter, sabe? Assim, tipo, só faltou fazer com a mãozinha na webcam. Exato. Não, isso é muito bacana. E aí ela fala, né, que foi incrível, dá os parabéns pra gente e tal. E aí ela começa o recado dela da seguinte maneira: estou completamente de acordo. É surreal a essa altura da vida termos que discutir esse tipo de coisa. Mas discutamos porque é importante. Sou da firme opinião de que não apenas a vida imita a arte, como a arte imita a vida. Eu também sou dessa opinião, eu acredito muito nisso. Se a gente é reproduzido como inferior, acaba desenvolvendo e repetindo um discurso e uma atitude de inferioridade e de diminuir as pessoas por consequência. Isso gera 1 milhão de problemas que nem vou colocar aqui, porque acho que são visíveis na sociedade o tempo todo, mas especialmente geram um contínuo reuso da própria desigualdade. Cara, perfeito, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é um ciclo vicioso, né, que a gente tem aí. E, inclusive, o filme que a gente vai falar hoje é um pouco disso. É justamente essa cultura enraizada ali. Então, perfeito. Eu concordo com você aqui, Larissa. E aí ela continua: sou mulher hétero gorda classe média. Nunca vou ter noção do que é participar de uma minoria reprimida, apesar da minha posição vir com a sua parcela de preconceitos também. Mas é justamente a tal empatia, tecla na qual vocês tanto bateram, que permite a mudança de grupos privilegiados como o meu. Não posso participar da luta de um grupo no qual não pertenço, mas posso ajudar me conscientizando das minhas atitudes, continuamente discutindo o assunto, dando espaço para essas minorias se pronunciarem e não diminuindo as batalhas alheias. Todo mundo merece espaço, todo mundo tem direito e tem espaço para todos nós com igualdade. Perfeito também, acho que é isso aí, não tem nem mais o que colocar aqui. E aí ela acaba o e-mail dela falando o seguinte: parabéns pela iniciativa de trazer um assunto, entre aspas, polêmico, apesar de ser ridículo que discutir igualdade possa ser polêmico, e tratá-lo com tanta leveza, respeito e profundidade. Só amor. Cara, a gente vive num mundo gigante. O nosso mundo é gigante e a gente tem muita gente aqui dentro. Então, tem espaço para todo mundo, para todo tipo de pessoas, e a gente é muito pequeno pra gente ficar discutindo esse tipo de coisa. Vamos tentar, sabe, se colocar realmente no lugar do outro, ter empatia e diminuir essa violência, esses discursos raivosos, entendeu? É isso que a gente quer paz. E tá disposto a mudar. Se você descobriu que você pode ser um pouco preconceituoso, acho que todo mundo é um pouco, todo mundo pode ter problemas, mas se você tá disposto a mudar, se você tá disposto a ouvir e olhar pra si mesmo e falar, pô, então vamos agir de uma forma um pouco diferente, já é ótimo. Eu acho mais triste do que tanto preconceito é tanta gente que acha que tá certo, que, né, acha que não vai mudar nada e não quer mudar nada. A gente precisa se policiar pra gente oprimir esse tipo de coisa e a gente
ir acabando com isso. A gente precisa ter igualdade, a gente precisa ter, sabe, a desigualdade social precisa diminuir. Então existem várias questões que ainda precisam ser resolvidas. Eu tô falando isso assim, tipo, um dia, quando tudo isso tiver resolvido, piadas vão ser só piadas, entendeu? Não vai mais ter aquela coisa não vai ter piada. Não vai ter piada disso. Então porque as pessoas não vão dar risada disso. Exato. Vamos tentar passar por cima disso, sabe? Vamos nos policiar, vamos atrás disso, parar com esses discursos que realmente só fazem mal pra gente, né? Eu vou ler aqui o comentário do Marcos Alencar, que comentou num episódio bem lá atrás sobre dubladores, né? Sobre dublagem que a gente fez. Episódio 98, Profissão Dublador, com o nosso querido Mauro Ramos. Isso, um dos episódios mais engraçados, né? Sim, sensacional, sim, Mauro sensacional. Ramos. E ele comentou o seguinte: pessoal do Cinemação, meus parabéns por este ótimo episódio. Já conhecia o trabalho de vocês antes, mas só agora resolvi registrar aqui o meu comentário para não só parabenizá-los, como também comentar o episódio. Gosto muito da forma irreverente e informativa com que vocês produzem o conteúdo do site e do podcast. Não é à toa que assinei o feed também. Quanto ao episódio da vez, concordo que foi dito sobre a dublagem que precisa ser mais valorizada. Temos grandes talentos em nosso país e sempre lamento quando eles não são valorizados da forma devida. Aliás, quando atores conhecidos, celebridades do mundo artístico, são chamados para a dublagem, fica sempre uma questão complicada, pois alguns entregam um trabalho interessante, como o Celton Mello, por exemplo, quanto outros são chamados mais pela fama. Em relação ao entrevistado escolhido, parabéns. Foi uma entrevista muito rica e interessante, que ele passou informações esclarecedoras sobre diversos pontos. Até lembrei de uma das minhas primeiras experiências no jornalismo, quando conheci, na época de faculdade, o Gilberto Baroli. Foi demais. Um grande abraço para vocês e sucesso para o Cinemação. Eu achei muito legal porque ele tá discutindo um tema diferente, que a gente já discutiu que faz um tempo, e que prova que você que está ouvindo o podcast Cinemação pode comentar em outros podcasts, né? Podcast de um ano atrás, de tempo, tá tudo disponível. Então, eu agradeço muito o Marcos pelo que ele comentou e concordo muito com ele, com tudo que ele falou sobre dublagem, que é uma questão que, inclusive, a gente pode até voltar a falar, porque ela permanece, né, aí o debate sobre o assunto. Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, vô? Não vá olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Isso aí não é bater o bico, não. Não falei nada. Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Não tinha? Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tem maiô, não posso. Entendeu? Entendi. Chegou aos cinemas no dia 27 de agosto de 2015 o filme Que Horas Ela Volta. Filme dirigido pela Ana Mui Laert e estrelado pela Regina Casé, né? Filme muito bacana que veio aí coroar também a volta da Regina Casé a essa atuação. Fazia bastante tempo que ela não trabalhava, né, com isso, com a parte de atuação. Ela estava se dedicando... Acho que o Eu, Tu, Eles, né? Foi o último grande, né? Na verdade, ela teve uma comédia, né? Acho que alguma coisa da China, mas era uma comédia bem despretensiosa, completamente diferente do Eu, Tu, Eles e desse Que Horas Ela Volta, que são filmes, enfim, com uma pegada de drama, com uma pegada de crítica social, etc, etc. Exatamente. Talvez, assim, até com um foco, né, muito grande nela como personagem, sendo a personagem principal desse filme. E aí a gente teve esse filme que chamou a atenção de muitos críticos, tá chamando a atenção de muita gente lá fora, porque teve essa possibilidade aí de ser um dos representantes brasileiros no Oscar. Dani, diz então pra gente, além, né, da Ana Mui Laert e da Regina Casé, quem é que faz o filme, quem é que também está ali no elenco, nos bastidores, realizando o Que Horas Ela Volta? Bom, o filme tem roteiro também da Ana Mui Laert, que inclusive é um roteiro que ela tem há muito tempo, acho que foi o primeiro roteiro que ela escreveu e ficou parado muito tempo, e aí, enfim, ela foi orientada a deixar esperar, né, e tal, e aí ela mudou bastante o roteiro, enfim, e ficou, só tem a assinatura dela. Eu vi, inclusive, quando ela foi no Jô, que ela falou que ela começou a escrever esse filme, acho que ou quando ela ficou grávida, e hoje o filho dela já tem, tipo, 20 e tantos anos, 30 anos, sei lá. Então ela falou isso, assim,
que, tipo, foi um dos roteiros que ela escreveu há muito tempo e aí ela, sabe, deixava lá guardado, ia fazendo outras coisas, mas ele tava ali. Sim, inclusive muito interessante pensar nisso, né, assim, quer dizer, ela no fim das contas lançou esse filme num período em que o Brasil tá passando por uma mudança, e quando ela pensou no filme, o Brasil ainda não tinha passado por essa mudança social, a lei das empregadas domésticas que dá mais direitos, etc. Mas enfim. E mudança econômica também, porque hoje em dia é muito raro a família que tem um empregado doméstico. Geralmente é um diarista, né? Uma faxineira, é mais raro, né? Mas ainda tem muita empregada doméstica na casa de pessoas ricas, como é o caso do filme do Que Horas Ela Volta. Mas realmente, essa realidade tá mudando e as pessoas também, eu acho que estão começando a pensar nisso, né? Falar, peraí, por que eu preciso de alguém pra ficar me servindo água toda vez que eu tô com sede, sabe? Então enfim, é interessante de pensar. Mas o filme também tem direção de fotografia da Bárbara Álvares, montagem da Karen Harley, e no elenco tem o Michel Joelsas, que, pra quem não se lembra dele, é o menininho do ano em que os meus pais saíram de férias, aquele filme, menininho, ele cresceu e tá maior agora, né? E faz o Fabinho. Aí tem a Camila Márdila, que ganhou, junto com a Regina Casé, o prêmio de melhor atriz lá em Sundance. A Karine Telles e o Lourenço Mutarelli no elenco principal, né? São os principais personagens que estão lá e que depois a gente pode discutir as atuações excelentes e se nem todas são, etc. Exatamente. Bom, a gente tem aí algumas coisas interessantes, né, pra comentar, principalmente dessa parte técnica aí. Primeiro, né, obviamente, que a gente tem esse retorno, como a gente falou, da Regina Casé, a arte, né, de ser atriz mesmo, de interpretar, de estar ali encabeçando a lista de atores desse filme. E a Regina Casé já deu entrevistas dizendo que ela sentia falta disso e que era isso, né, que fazia dela a artista que ela chegou a ser hoje. E de repente ela acabou deixando um pouco de lado essa parte de interpretação para apresentar, né, programas e tal. E aí ela acabou esquecendo um pouco disso. Só que surge nela essa curiosidade de voltar às origens e tal. Então, por mais que a gente tenha um filme que fala muito também sobre isso, né, sobre a sua busca interior também, né, pelo que você é capaz de passar, ou que você encontra, né, em você mesmo. A gente tem em paralelo a isso a própria história da Regina Casé, que teve essa curiosidade de voltar às suas origens e trazer a interpretação de novo à tona na sua carreira, né. Ela inclusive fala que ela só faz filme quando o roteiro é muito bom, quando ela se apaixona pelo projeto, etc. Exato. Então ela é seletiva até porque ela, né, sempre foi apresentadora de TV, né? E eu acho muito interessante da gente até citar ela, e ela foi sincera nas entrevistas que ela deu, porque ela fala que a vida inteira ela fez, como chama quando o ator estuda o personagem? Ele faz oficina, né? Ela a vida inteira fez oficina da Val. Por isso que ela soube puxar rapidamente. Por quê? Porque ela é uma pessoa que viajou o Brasil inteiro. Por conta de todos os trabalhos que ela já teve de programa de televisão. E ela sempre teve contato com classe média, a pessoa da periferia, real, com as Vals. Exatamente, com as Vals da vida real. Então eu achei muito interessante. Quando eu li essa entrevista dela, eu falei, pô, realmente ela sempre foi atrás dessas pessoas, da pessoa da periferia, do pessoal que tem a vida difícil, que rala pra caramba. Então eu acho que é bem isso mesmo. Pra ela provavelmente saiu naturalmente a Val, porque ela sempre teve contato, né, com essa... E tem outra coisa também, que é justamente a mão da Ana Mui Laerte, né, porque a Regina Casé disse que uma das grandes felicidades da direção da Ana é que ela já tinha na cabeça esse filme há muito tempo. Então a Ana Mui Laerte sabia exatamente o que ela queria fazer com o filme, ela sabia exatamente por onde ela poderia correr com o filme, né? Pra onde que ela poderia levar, qual que era a cena que ela queria trazer. Então ela tinha na cabeça muito fresca a ideia de como esse filme deveria ser filmado. E tendo isso em mente, essa segurança, essa tranquilidade na hora de fazer a direção, ela deixa os atores mais à vontade pra fazer a interpretação de uma forma até um pouco mais descontraída, improvisada. E a Regina Casé diz que uma das maneiras que ela tem de atuar, que ela produz melhor, é justamente essa, é improvisando. Então, na cena, por exemplo, né, na cena em que ela tá ali mexendo com as xícaras,
xícaras, né? Tentando entender as xícaras, qual que é o posicionamento das xícaras e tal. A Ana Mulher falou que essa foi uma cena que, tipo, eles gravaram 20 minutos de Regina Casé fazendo improviso ali. E aí, aquilo teve muitas coisas dentro da interpretação que eles acabaram tirando, porque era 20 minutos, né, de Regina Casé brincando ali com as xícaras e tal, mas, tipo, era tão autêntico, era a Val colocada de uma maneira tão presencial ali, sabe, tão real, que daí elas falaram, não, vamos deixar rolando isso até a hora que ela vai parar por si própria. E aí depois a gente, tipo, corta. E aí eles fizeram aquela cena que é uma das cenas mais fantásticas que tem no filme, que traduz muito da personagem mesmo, né? E aí eu ia pedir até pro Henrique, antes da gente entrar na história mesmo, pra você trazer pra gente qual que é a sinopse desse filme que traz aí a Regina Casé nesse papel brilhante aí da Val. Maravilha. O Que Horas Ela Volta, ele vai contar então a história da Val, que é uma pernambucana que veio pra São Paulo pra trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família e poder mandar dinheiro pra filha dela, que ficou lá em Pernambuco. Acontece que passados 13 anos, a filha dela resolve prestar vestibular e vem pra São Paulo e acaba ficando hospedada na casa onde a Val mora, que é a casa que ela trabalha. E a filha dela, que é a Jéssica, ela é uma menina muito contestadora e acaba criando muitas situações que a gente vai ver ao decorrer do filme. Exatamente. Tem aí um negócio legal também da gente falar, é que Ana Mui Laerte, ela trabalhou, a grande parte da carreira dela, trabalhou como roteirista mesmo, né? Ela tem 16 anos de carreira e ela escreveu muitos filmes e muito pautados no drama. Então a gente tem, por exemplo, né? A gente tem Irmã Dulce, que é um filme bastante pesado, assim, ele tem uma carga dramática bem forte, né? Um filme biográfico. O próprio O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, ela não dirigiu, mas ela escreveu o roteiro. Xingu também, né? Então, outro filme também bastante... um drama, né? Bem clássico, mas volta um pouco pra essa parte de aventura também ali. São filmes que eles com certeza destoam do resto das comédias da Globo que a gente costuma ver no cinema, né? Exato, são filmes nacionais, assim como eu posso citar o Dois Coelhos, por exemplo, que você fala... Nossa, que legal esse filme nacional, totalmente diferente, né? Exatamente. Então, isso é bacana, né? Porque ela já tinha essa assinatura, né? Ela já tinha essa mão voltada pra esse diferente. E aí, quando a gente olha lá Que Horas Ela Volta, a gente tem uma consolidação desse pensamento da Ana Mui Laerte, que é justamente esse drama, mas envolto também ali por uma comédia, uma brincadeirinha, um cinismo ali, né? Uma coisa bem sutil, assim, de comédia, que a gente acaba vendo isso de uma forma bem estampada dentro desse filme. Então eu acho que assim, ela foi muito feliz, tanto na história, no roteiro em si, quanto na direção, porque além disso o filme traz vários elementos muito interessantes da parte técnica mesmo, né? Como, por exemplo, os vários planos longos que ela faz e alguns planos sequência que você percebe justamente dessa parte de improviso, né? Você vai vendo isso, assim. Inclusive... ela deixa a atuação correr com naturalidade, então a câmera fica acompanhando, né? Não tem o corte. Exato. E a câmera é muito ponto de vista assim, ela é focada em ser o ponto de vista da Val, né? Sim. Tem poucos momentos em que ela mostra, por exemplo, sei lá, o que tá acontecendo no quarto. Por exemplo, ela demora pra mostrar o quarto em que dorme o pai do menino, né? O personagem do Lourenço Mutarelli. Por quê? Porque ela não entra muito lá, não, né? mostra ela entrando lá. Se ela não entra lá, a gente não vai ver. Então vai mostrando a casa conforme a gente vai acompanhando a história da Val. Um exemplo legal também disso é nas cenas em que é bem comum até, ela fica ouvindo a conversa da cozinha atrás da parede, exatamente, atrás da porta. E a câmera fica parada, você fica assistindo ela ouvindo a conversa no outro ambiente que o espectador não vê, você né? Você acompanha a refeição da família, você acompanha o jantar da família do ponto de vista dela, que é da cozinha, da porta da cozinha, não é a sala em toda, né? Claro que em alguns momentos vai mostrar. E tem o plano na festa, né? Tá tendo uma festa de aniversário lá esqueci o nome
nome da patroa lá? Bárbara. Da Dona Barba. A Dona Bárbara, tipo, a festa de aniversário dela, e você vê assim, você não vê o que tá acontecendo na festa toda, você vê o ponto de vista dela, ela indo lá e servindo as pessoas, né? Aí toda a questão social do tipo, ninguém nem olha na cara dela, né? Tipo, vai lá, pega o salgadinho e continua conversando. Enfim, e daí você acompanha tudo isso do ponto de vista dela, depois volta pra cozinha e mostra ela preparando o café e pra voltar pra lá. Então, isso é genial, né? A forma como ela mostra isso. Mas essa é uma das poucas cenas que você tem câmera caminhando pelo cenário, né? Porque a maioria dos takes que a gente vê é a câmera fixa, com plano mais aberto mesmo, e aí e a câmera fica ali, fixa, e você tem longos planos, né? Você tem longas sequências que você vai acompanhando ali. Então, por mais que você tenha a ótica, óbvio, da Val, né? Porque você acaba vendo realmente como que ela é tratada, acaba vendo o mundo onde ela se restringe dentro da casa, por exemplo, você também acaba ficando quase que como um espectador ali, né? É como se você tivesse do outro lado da cozinha, enquanto a Val tá ali cozinhando, lavando a louça e tal, você tá do outro lado da cozinha, sentado ali, observando mesmo, tipo, você é um observador daquele espaço dela. Então isso já é interessante. Outro ponto interessante também na narrativa é que você tem basicamente 5 personagens centrais, né? Então você tem a Val como sendo a empregada doméstica, você tem a Jéssica, que é a filha da Val, né? Ela entra quase que como um agente do caos dentro daquele universo. Como o agente questionador, né? A pessoa que vai chegar lá e vai falar assim, peraí, por que as coisas são do jeito que são? Exatamente. Aí a gente tem também o Fabinho, né? Que acaba sendo o adolescente, mimado, talvez até rebelde, que tem um relacionamento distante com os pais. Você tem a Bárbara, que é a dona da casa, que apesar de não ser a pessoa que, tipo, provém, né, que traz o dinheiro pra dentro da casa, ela é certamente a pessoa que manda lá dentro, né? Exatamente. E você tem o Carlos, que é o dono da casa, né, marido da Bárbara, que acaba sendo o cara mais cabeça aberta, tranquilo, artista e tal. Então, assim, o que eu acho interessante nesses 5 personagens é que você tem 5 estereótipos muito bem definidos e que ele te traz, esses estereótipos, eles servem pra te conectar com o público, né? Então, assim, você assistindo o filme, em algum momento você vai se identificar com algum daqueles personagens. Seja o filho, seja a filha, né, da empregada, seja a empregada, seja a patroa, seja o patrão. Porque todos eles têm um tempo de tela considerável ali que te faz essa conexão. Abrange então, todos os aspectos, né? É o que você tá falando. O espectador, ele vai conseguir se encaixar de alguma maneira em algum ponto, né? E às vezes até de diversos personagens, porque todos eles têm alguma nuance, alguma reviravolta aí, né? Exato, exatamente. Rabotando a escada aqui de junto à planta. Pronto. Agora, ligeiro, Edna. Toma. Preste atenção. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E vai espiando. Faça que está podando. E eu faço que estou aguando. Entendeste? Entendi, mas tá bando isso aí. Segura aí pra mim. Ela tá lendo. O que é que ela está fazendo? Ela tá lendo, tá com um livro assim. Lendo? Tá sentada na cadeira. Deve estar estudando. Pode estar dormindo, eu não tô vendo a cara. Tá estudando. Ela levantou, deitou na cama. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E é interessante também notar o título do filme, né? Em português, eu acho que ele amplia a discussão, né? Sim. Ele é muito assim, que horas ela volta, ou seja, separações que existem no nosso ambiente social por diversas questões e como essas separações se dão e como essas separações resultam em outras uniões. Então, por exemplo, a separação da Val com a filha dela, que fazia com que a filha dela perguntasse que horas ela volta, lá em Pernambuco, gerou essa separação que consequentemente gerou
são pensamentos completamente diferentes entre mãe e filha. E a separação do menino, do Fabinho, que quando era pequeno pergunta lá no começo do filme que horas ela volta, sobre a mãe dele, e que por conta de viver separado da mãe, tá sempre unido a Val, ele é um filho da Val. Ela vira figura materna, né? Isso, então assim, eu acho que a diferença dos títulos o título original, ele tem ele abre um debate mais amplo, porque o que horas ela volta pode funcionar para várias coisas, né, até. E o título internacional, que é The Second Mother, né, que seria a segunda mãe, em francês é a segunda mãe em francês, enfim, na maioria dos países vai chegar com esse título, ele restringe, né, um pouco. Ele é um pouco assim, simplesmente eu tive uma segunda pessoa pra chamar de mãe. E o filme não é sobre isso. Acaba tendo um foco só na Val e no Fabinho, e não na Jéssica, que eu acho que é mais importante até do que o Fabinho no filme. Com certeza, não, a Jéssica é mais importante, e eu acho que assim, é mais o debate que ele abre, entendeu? Que horas ela volta é um título aberto, que permite você discutir várias coisas, e o filme é sobre isso. Ele é sobre as questões sociais do Brasil, sobre as relações entre patrão e empregado, como elas se dão e o quanto elas são cruéis e a gente não se dá conta, ou muita gente não se dá conta. Enfim, ele é sobre tudo isso, e uma das coisas que eu até escrevi na minha crítica, e eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é o fato de que a Jéssica, quando chega, ela comenta rapidamente, assim, que ela teve um professor de história que questionou coisas. Isso é uma forma rápida de dizer assim, olha, ela tá questionadora desse jeito porque ela teve acesso a uma educação minimamente bacana, e ela teve um professor questionador que fez ela se questionar. Quando a Jéssica chega e fala que quer ficar no quarto de hóspedes, quando ela chega e quer comer o sorvete do menino, não é porque ela é folgada, pelo menos foi o que eu percebi. Ela sabe que ela tá causando, ela sabe que o que ela precisa colocar em xeque essa relação de poder entre a Bárbara e a Val, entre a família toda e a situação de empregada doméstica da Val. Essas duas questões que você falou, a primeira, a do quarto, né? Eu, no início, assim, até acabar o filme, eu fiquei, porra, ela foi muito folgada. Mas depois eu comecei a pensar como a Jéssica, né? E assim, ela é uma visita uma hóspede naquela casa. Ela não em nenhum momento ela chega lá pra morar definitivamente. Ela só tava naquele período do vestibular, né? Sim, sim. O que ela quis pensar assim, porra, se eu sou hóspede, o quarto é de hóspede, é aqui que eu vou ficar, né? Eu não sou só empregada. E a do sorvete, ela não tinha esse pensamento do individualismo. Provavelmente, onde ela morou lá com a tia dela, não tinha isso. Era assim, o pouco que tinha era pra todo mundo distribuído igualmente, né? Uhum. Então não tinha, porra, esse sorvete, né? Esse sorvete é do Fabinho, o seu é o outro. Não, tipo, quero esse. Qual que é o problema? Não tá o nome dele. Mas tem um momento em que você percebe que ela experimenta o sorvete e fala, pô, que sorvete bom, porque o pai dele, né, fala, toma o sorvete aqui. Ela fala, pô, o sorvete é bom. Aí depois fala assim, não, esse sorvete você não pode tomar, você vai tomar esse aqui se você quiser. E provavelmente é um sorvete ruim, né, um sorvete que talvez não seja tão bom. E aí... Eu falei, isso é a própria mãe dela, que é a Val, né? Exatamente. E aí, então, mas a questão é, ela sabe que ela tá questionando, falando, peraí, eu não sou pior do que ninguém pra tomar um sorvete ruim, entendeu? Enfim, ela nunca foi colocada nessa situação. E é como diz a Val ao longo do filme, ela fala, tem coisa que não precisa dizer, né? Você sabe qual é o seu lugar. E é isso que o filme questiona, né? Tipo, sim, como assim, qual é o seu lugar? Por quê, né? Tipo, sabe assim, por que existe essa relação de poder? Sendo que a Val, na verdade, tá prestando um serviço, né? Prestar um serviço não é estar numa situação menor do que outras pessoas, entendeu? E, de fato, são coisas que estão postas na nossa sociedade brasileira como se fossem naturais, né? Exato, tipo, as coisas são assim. E ninguém pra pensar nem questionar isso, né? Enfim, quando chega você... Você, no começo do podcast, você falou uma coisa que me lembrou uma história que é bem interessante nesse sentido. Nos outros países, não tem muito essa característica da empregada doméstica fixa, né? Isso. Um ou outro lugar nos Estados Unidos você até vê, geralmente, alguma pessoa de origem latina. Uhum. Mas, por exemplo, na Europa não tem muito disso.
E eu tenho um conhecido que foi morar um pouco na Alemanha. E assim, por acaso tinha duas empregadas. Uma empregada e uma faxineira na casa dela que trabalhavam. E quando ela contou isso pra família alemã em que ela se hospedou, eles acharam assim, que ela era rica a ponto de assim, nossa, mas seu pai tem helicóptero? Sabe assim, umas perguntas muito absurdas? Sim, sim. Não, eu tenho 2 empregadas domésticas, assim, pagam um salário mínimo. Então, aqui no Brasil, ele ainda tem essa cultura da necessidade de ter uma doméstica sempre, né? Como eu falei no começo do cast, tá diminuindo, mas ainda não acabou, né? As grandes casas aí nos bairros das cidades, um pouco melhores, que necessitam que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, sim, acabam tendo essa necessidade, né? Mas é algo brasileiro mesmo, é uma cultura brasileira. Isso é interessante, talvez vale a pena aí ouvir o que vocês têm a dizer, mas esse lado que, como o Dani falou, o mundo talvez nem soubesse que tinha isso no Brasil de alguma forma, né? Tem uma questão, quando a gente fala que a Jéssica, ela não chega a ser ela não é folgada porque ela sabe que ela tá sendo polêmica, ela sabe que ela tá sendo entrona, né? A gente tem essa questão, mas assim, pelo filme ter essa ótica voltada pra Val, que é a empregada doméstica, você sente ali o problema que ela tá causando pra Val, por conta justamente do trabalho em si, né? E aí que eu acho que mora uma das questões morais que são discutidas nesse filme, que eu acho que é interessante da gente trazer pra cá, que é justamente isso, até onde que o espaço que a Val tá trabalhando é um espaço propício a trabalho ou até onde aquilo ali é um espaço residencial, entendeu? Porque a partir do momento que você tá trazendo uma pessoa que vai ficar um período ali, um temporário e tal, ok, ela é sua hóspede, mas se ela tá vindo pelas mãos de uma pessoa que trabalha dentro da casa, que é uma trabalhadora, que é uma empregada ali e tal, ela não é mais a hóspede da família que ali mora. Então há um conflito quase moral mesmo, de você ter essa questão do tipo, onde começa a linha de trabalho e onde começa a linha de moradia. Eu acho que essa que é uma das discussões que o filme apresenta. E aí eu acho que a Anna Mui Laert é muito feliz nisso, porque ela te apresenta os jogadores, né? Ela coloca ali justamente os peões dentro daquele tabuleiro e você vai tentar entender o jogo. Ela não evidencia nenhum ponto e nem cutuca a ferida do tipo, olha, vocês têm que pensar nisso, ó, tá errado, ó, tem uma falha aqui nesse sistema. Não, ela trata aquilo de uma forma natural. Eu acho que isso que é o bonito do filme. Sim. Porque quando ele representa de uma forma natural e ainda assim ele acrescenta essa reflexão, né? Ele te faz refletir sobre a normalidade, sobre o casual, sobre o cotidiano. É aí que mora o grande ponto forte desse filme. E isso acontece, Rafa, eu acho que é muito interessante da gente pensar. Eu acho que isso acontece porque ela não foca tanto na família. Ela mostra, claro, a Bárbara, o Carlos, né, o Fabinho e tal, mas não foca tanto. O foco do filme todo é na relação da Val com a filha dela, na relação, né, da Val com a Jéssica. E aí, ao fazer isso, ela mostra tudo isso, mas ela tá focada nesse relacionamento entre as duas, no como elas vão desenvolver. E exatamente. O que tem de acontecimento do filme, que eu acho que é uma chave muito legal, que é a troca, né? É uma chave que muda um pouco, ou tenta cutucar as relações de poder entre os ricos e os pobres, entre os patrões e a empregada, é quando o menino não passa no vestibular e a Jéssica passa. Exato. Né? Exato. Tipo, ele não passa no vestibular. Ah, não passei, tirei, fui mal. E aí ela fala assim, a minha filha passou, tirou não sei quantos pontos, foi pra segunda fase, né? Que é a FUVEST, tem a segunda fase. Nisso você vê, a câmera tá lá paradinha, você tá, tipo, só presenciando. Você vê que, tipo, tem uma coisa meio de, quase que de decepção, sabe? Exato, eu acho que a Bárbara... Ou de injustiça, quase, né? Por parte da Bárbara, né? Ela exato. Sente que isso, é uma injustiça. A própria Bárbara, só cortando o Dani, a própria Bárbara, ela fala assim, né? Ô Val, calma, porque tem outra fase que é muito mais difícil. Ela menospreza quase, né?
Ela, tipo assim, ela tá se afirmando assim, ó, uma hora ou outra vai falhar, não é possível. Se o meu filho não passou, Exato. a filha da empregada não vai passar. E tem momentos anteriores, até, por exemplo, logo que a Jéssica chega e fala que vai prestar vestibular pra arquitetura, a Bárbara fala, tipo, nossa, o Brasil mudou, né? Uma coisa assim, tipo, o Brasil tá mudado mesmo, né? O país mudou. Só que é quase como que uma decepção, sabe? Sim, exato. Porque ela é uma pessoa muito preconceituosa e eu acho que a Karine Telles conseguiu fazer muito bem. Ela conseguiu colocar isso de uma forma bem... Tipo, não, ela sutil, não sabe. Sim, bem sutil, porque sim. a Bárbara não sabe que é preconceituosa. Óbvio, ela acha que ela é maravilhosa. Então, ela é... Mas de uma forma muito sutil. E tem também um momento que comenta da casa, né? A arquitetura é moderna, sei lá o quê. E aí eles falam, nossa, você é inteligente, né? Nossa, que menina inteligente. Exato, tipo, se qualquer outra pessoa de classe média chegar e fala que a casa é moderna, você fala, entendeu? Aí porque a menina veio do Nordeste e é pobre, nossa, como você é inteligente. E assim, só pra comentar, eu tava lembrando, eu ainda não terminei o livro, mas tem um livro sensacional pra você compreender o Brasil, inclusive compreender o Que Horas Ela Volta, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, né? Um livro bem de estudo mesmo, né? Não é nenhum 1808 lá que o cara meio que romanceia. Mas enfim, o Casagrande Senzala, ele explica muito do Brasil, e uma das coisas que eu tô lembrando agora é a seguinte: nas Américas, né, houve muita, tipo, tanto a relação do colono europeu com os indígenas, né? Sim. E depois, nos Estados Unidos e no Brasil, se teve ainda a escravidão, né, que manteve essa relação do colono e do colonizado, do muito rico e do muito pobre, né? E ele até que fala que a relação no Brasil houve uma relação fingidamente amigável entre o senhor de engenho e o escravo. E na verdade, essa relação que existe hoje entre as famílias ricas e as empregadas domésticas é herança dessa relação, que é basicamente uma relação, tipo, do escravo conformado e do senhor maleável, que, né, aí tinha aquela coisa, tinha até aquelas histórias todas que a gente conhece de história lá da escola que a gente estudou, que é, tipo, os senhores de engenho tinham relações com as escravas e, enfim, então, tipo, fingia-se que ninguém odiava ninguém, mas óbvio que sempre existiu esse racismo e esse preconceito de classes, né, inclusive. E só pra fazer um parênteses, Dani, um contraponto totalmente importante, interessante pra se ver, é no 12 Anos de Escravidão, que o personagem lá do Michael Fassbender, ele vai lá, ele praticamente estupra, né, a personagem da Lupita Nyong'o, né, pra mostrar, assim, que nem você tá falando aí, tinha os relacionamentos, muita literatura nacional mostra que os senhores de engenho acabavam tendo relacionamentos amorosos com as escravas. E o filme aí que eu falei mostra, na verdade, que era praticamente um estupro, que não tinha sentimento algum. Claro, e no Brasil, com certeza. É só um adendo pra ver, assim, como as coisas realmente eram, né, no passado. Claro, né? Claro. E óbvio, não tô dizendo que não havia, que era cordial essa relação totalmente. Óbvio que devia ter estupro à torto e à direito na época do Brasil colônia. Mas só pra completar, assim, o que eu li lá e que eu achei interessante, que é pra gente pensar, assim, na herança que o Brasil carrega e todo país carrega de uma certa forma. Na relação com os indígenas, porque os primeiros, entre aspas, escravos dos brancos europeus que chegaram nas Américas foram os indígenas que viviam aqui, a gente tinha 3 situações diferentes. Nos Estados Unidos, o britânico, né, o inglês que chegou lá pra colonizar, ele tinha um sentimento absurdamente racista. Ele não se misturava com os indígenas, entendeu? Não se misturava, simplesmente ele achava que ele ia se macular se ele tivesse qualquer relacionamento com uma indígena americana. E os americanos eram os indígenas americanos, eles eram bem mais desenvolvidos, eles tinham quase que mini cidades mesmo, né? Aquelas coisas que a gente vê até em filmes, a gente tem lembrança desses filmes que eram mesmo que cidades, eles tinham um desenvolvimento maior. E não houve um relacionamento, houve muita guerra entre eles. Nas relações entre o espanhol, que colonizou todo o resto aí da América Latina, você tinha os espanhóis que eram absurdamente imperialistas e violentos, e os incas, maias e astecas, que eram os indígenas das regiões, né, desde o México até o Chile, etc., eles eram bem mais desenvolvidos, eles não aceitavam, então por isso que houve, tipo, matança geral mesmo, os europeus dizimaram esses povos de uma forma muito, muito pesada, muito violenta, e não houve mistura. No Brasil, o que aconteceu? O português sempre foi, pelo menos na época, ele era um povo mais maleável, que não levava muito a sério essas exigências da Igreja
católica e tal. Isso eu tô falando de século XVI, né? E quando eles chegaram no Brasil, não tinha mulher nenhuma, os portugueses eram mais maleáveis e os povos indígenas que viviam no Brasil eram bem mais atrasados, entre aspas, porque eles eram nômades, eles eram, entre aspas, inocentes, claro que bem entre aspas, mas assim, eles eram mais, eles aceitavam a chegada. Então houve uma aproximação, e essa aproximação gerou uma relação de poder que é fingidamente bonita, do tipo o português que se apaixonou pela Índia, né, o branco que se apaixonou pela índiazinha bonitinha, mas que manteve sempre esse poder mesmo, né, essa coisa do eu vim aqui pra extrair, você tá aqui, eu vou te escravizar, eu vou te subjugar de alguma forma. Eu falei pra caramba, mas é basicamente pra gente entender assim, o Que Horas Ela Volta, ele mostra uma situação social que existe no Brasil e que a gente herdou de séculos e séculos da herança dessa relação, entendeu? Aí você fala, mas a Val não é índia, mas, sabe? Não, óbvio que não, óbvio que isso foi mudando, mas a relação de poder a gente herdou desses séculos de transformação, mas que mantiveram essa coisa da cordialidade, né, do tipo, você é empregada, você é praticamente da família, mas você dorme no quartinho sem ar-condicionado. Não, e é importante a gente falar que isso acontece dos dois lados, né, porque o filme, como eu falei antes, o filme ele apresenta os jogadores, mas o que ele questiona é o jogo e não os jogadores. Sim. Então, quando você vai assistir, você percebe que existe um preconceito arraigado ali, tanto na patroa quanto na empregada doméstica, que também tem um posicionamento bastante conservador, também tem uma situação bastante, assim, pouco se expõe para que a situação mude naquele momento, né? E o que é o agente causador dessa mudança é a Jéssica, que acaba chegando ali pra realmente tentar quebrar com alguns padrões, né? Não dá pra abrir a janela não, Val? O calor da gota, danado. Se abrir a janela vai ficar o mesmo calor, só vai fazer entrar mosquito. Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu? Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. Isso aqui é pior que a Índia. Não vem com essas conversas difíceis, negócio de Índia, não. Que tu é metida, isso que tu é. Isso tudo é muito escroto, isso sim. Palavrão. Que eu não gosto de palavrão. Tu é que se acha? Tu se acha melhor que todo mundo. Tu é superior a todo mundo. Não me acho melhor não, Vá. Só não me acho pior, entendeu? Diferente. Tu ainda vai conseguir fazer eu perder esse emprego. E eu acho essa cena que a gente estava falando anteriormente da faculdade, né, do vestibular, muito interessante pelo seguinte: a câmera ela fica fixa no canto do quarto e você não tem ali a visão clara da expressão facial, tanto do filho quanto da mãe, que estão ali conversando e tentando se consolar, né, um consolar o outro. Quando a Val entra dentro do quarto e aí ela demonstra a felicidade da filha dela ter passado no vestibular, que ela tá muito feliz, que ela passou de fase e tal, e há esse processo de menosprezo e tal. Um pouco antes, o diálogo da mãe com o filho é basicamente um diálogo de: filho, por que você não me deixa te acariciar? Por que você não me deixa te abraçar? Né? E o filho fala pra ela: porque você me acha um burro, porque você exige de mim. Então há uma cobrança. Você percebe que a relação deles ali é uma relação que é afastada. Quando a Val entra e faz isso, né, ela demonstra a felicidade dela ali e tal, e depois ela sai, a situação se inverte entre mãe e filho, né? O filho, ele senta do lado da mãe, faz um carinho na mãe, tenta abraçar a mãe, como falando assim: mãe, eu te decepcionei porque você vê, tem uma filha de uma empregada doméstica que passou no vestibular e eu não passei. Tipo, eu sou uma decepção pra você, eu sou esse menino burro que você acha que eu sou. E aí a mãe é completamente fria e indiferente com aquele sofrimento do filho. Então é uma situação que se inverte só nessa cena, assim. E você percebe os 3 pontos, quer dizer, a mãe pedindo pro filho pra poder dar carinho pra ele, a Val
Val que chega pra mostrar que ela é uma agente de mudança naquela situação, e depois o filho pedindo o carinho da mãe e a mãe não dando. Então, tipo, são situações controversas, e em seguida dessa cena, você tem a mãe anunciando pra Val que vai mandar o filho pra um intercâmbio, né, pra estudar inglês e tal, meio que, tipo, anunciando que, ó, nós ainda não perdemos, nós ainda, né, temos recursos, ainda vamos dar a volta por cima. Sim, e tal. É algo como assim, ó, eu vou fazer uma coisa que provavelmente você não vai conseguir, porque, tudo bem, você teve como trazer aqui pra fazer vestibular, mas mandar pra Austrália você não vai conseguir, né? Exatamente. E isso mostra muito até a situação de conforto de quem tem dinheiro, né? Assim, você não passar no vestibular de uma vez, ok, sabe? Não tem problema, o ano que vem você faz. Quem é pobre, se não passou, pode ser que não consiga passar nunca mais, porque vai precisar trabalhar, vai precisar fazer outras coisas, não vai conseguir estudar, não manter os estudos. Claro que o filme não aborda esse tema, mas ele joga pro espectador assim, temos tipo, olha o problema que a gente tem, olha que existem pessoas que conseguem virar esse problema, tipo, uma menina pobre que sai do Nordeste, chega em São Paulo e consegue passar numa das melhores faculdades do Brasil, você consegue essa virada a muito custo, né? A custo de grandes esforços. Inclusive, o que a gente não citou aqui, ela tem um filho que ela largou lá, entendeu? Exato. Então você tem essa coisa de, tipo, ela tá até repetindo o que a mãe dela fez em busca de uma vida melhor. Só que a vida melhor que ela pode conseguir buscar hoje é completamente diferente da que a mãe dela conseguiu. Exato. Que a mãe dela tava num período antes, 10 anos antes, que era de tipo, buscar a vida melhor é trabalhar e ganhar o salário pra mandar. Nesse caso, a Jéssica, ela representa muito bem o recomeço, né? A reestruturação, um reinício de algo novo ali que se apresenta. Ela é um elemento novo. Ela é a personificação justamente dessa filha que tá há 10 anos sem falar com a mãe ali e tal, mas ela é a personificação dessa mudança, sabe? Então, a Val ficou dentro daquele universo durante 10 anos sem entender que existia outras possibilidades de mudança pra ela. E a Jéssica chega como essa mudança, ela chega como esse reinício, questionando mesmo, Uma das né? coisas que eu mais gostei do filme é que, sim, entre o relacionamento da Val com os patrões, com a Bárbara e com o Carlos, é padrão, é o que a gente espera. Quando a Jéssica chega, eu achei muito legal a evolução do relacionamento que a Jéssica teve com a Bárbara e principalmente com o Carlos, que foi um dos personagens que eu achei mais interessantes do filme. Sim. Não sei se pra vocês isso também chamou muita atenção, o que vocês acharam. Eu fiquei meio irritado, assim, eu entendo quem é o personagem dele. Ele é um cara meio depressivo, né? Sim. Que sempre teve. Achei interessante o personagem dele também. Mas até um me pouco irritou. rejeitado, né? Mas me irritou, porque tinha uma hora que dá vontade de pegar no ombro dele e falar, sacudir o cara, falar, acorda, mano. Exato. E o cara é tipo aquele cara que provavelmente sempre teve tudo, sempre teve muito dinheiro, nunca fez nada pra conseguir nada, e numa primeira situação de não conseguir e tal, ele caiu, assim, sabe? Ah, tá bom, eu não posso fazer mais a minha arte porque me rejeitaram e pronto. E aí ele dorme até tarde e tal. Mas assim, me incomodou aquela trama dele com a Jéssica, dele tentar, sabe, assim, meio que se apaixonar por ela, ou abuso, você não sabe o que ele sente. Eu acho que a ideia é que ele visse nela uma vivacidade que ele não tem, né? Sim. E que tem nela porque ela precisou lutar pra ter tudo na vida. Mas pra mim ficou algo ruim, assim, foi uma das coisas que eu não gostei do filme, assim. O que eu senti, assim, é que não teve muito nexo, porque a hora que tem aquela cena da festa, né, que a gente só acompanha a Val servindo o pessoal, mostra eles num sofá, tipo aqueles sofás lá de clínica psiquiátrica, Divã, exatamente, conversando com os amigos, e ele tá assim, abraçando a Bárbara, sabe, ela deitada assim no ombro dele, então tipo, parece um casal feliz, mas depois disso, realmente vai mostrando ele com os olhares esquisitos, daí eu achei, será que vai rolar um cara meio tarado, mas aí você vê que ele não é tipo um pedófilo, mas ele é um cara realmente depressivo, eu acho que você falou bem, ele herdou aquela fortuna que ele teve, e ele assim, não teve mais objetivo, né? Porque até a arte dele, tipo, ninguém deu valor, tipo, as coisas
as coisas do papai, deixa lá guardadinho do lado. Mas eu achei que não foi bem explorado. Realmente eu também achei muito nada a ver esse lance. Tipo, pô, por que ele ficou afim da menina, entendeu? Mas eu acho que tem outra coisa também, ele acaba batendo numa outra questão que o filme também traz, que é sim um filme que tem uma vertente mais feminista até, né? Uma vertente mais a favor do discurso à mulher, entende? E daí, o que é? Você tem vários tipos de mulheres ali dentro do filme. Então você tem tanto a empregada doméstica, que representa essa mãe cuidadosa, protetora, zelosa ali. Você tem na Bárbara a mulher que é representada como mulher trabalhadora, que às vezes se afasta um pouco, inclusive, da sua cria, né? Em busca de um trabalho, de um sonho. Ela é realmente a presença feminina ali dentro, que comanda aquela casa, que tem voz ativa ali dentro, né? E você tem a Jéssica, que é a mulher questionadora, é a jovem que veio pra realmente trazer nova visão ali e tal. Então você tem, assim, essa vertente muito forte no filme, puxado pra esse lado da mulher. Quando você vai olhar os personagens masculinos do filme, você percebe que eles são fracos, mas não fracos de interpretação ou de peso ali na história, mas que eles são coadjuvantes. Então, quando você tem, por exemplo, o Fabinho, você tá mostrando um menino, adolescente. O primeiro diálogo dele no filme, já mais velho, né? É ele falando que ele tomou fora de uma menina. Será que eu vou morrer virgem? Tipo, esse é o primeiro diálogo que ele tem. Depois você tem o pai, que é o Carlos, que é um cara que é depressivo, é um cara que também é rejeitado, que confunde os seus sentimentos pela Jéssica ali e tal. Então você tem os dois personagens masculinos do filme, eles são, na verdade, dois personagens que estão ali pra, sabe, trazer a insegurança, pra trazer justamente um ponto de insegurança pros outros personagens, que são personagens fortes, que são personagens pesados dentro da trama, entendeu? Exato, eu concordo plenamente, não tinha pensado nisso, nessa questão da insegurança, mas concordo, e eu acho que isso é reflexo, inclusive, de uma equipe, você viu que eu falei no começo do podcast, montadora, diretora de fotografia, diretora, roteirista, é tudo mulher, as protagonistas, isso é só reflexo, não nada mais, entendeu? Eu acho exato. É por aí, assim. Agora, a gente tem essa questão, né, que a gente tava falando aqui anteriormente, que é justamente da Jéssica ser essa personagem que vai em busca dessa mudança, quer dizer, ela vai prestar o vestibular e tal, e desde a hora que ela chega e a família ali questiona ela o que ela vai fazer, como que ela vai estudar, né, por que ela quer arquitetura e tal, desde o momento que ela chega, existe esse questionamento e existe um certo, assim, eles tentam de uma certa forma menosprezar ela e tal, mas é um discurso muito sutil, né, mesmo quando ela fala que ela quer fazer arquitetura, que ela quer ir pra FAO e tal, que tipo, aí o Fabinho já fala, caraca, é a faculdade mais, sabe, a mais concorrida, né? de todas, será que você vai entrar? É muito difícil e tal. Então eles sempre estão de alguma maneira fazendo isso. E é um discurso que a gente percebe que tá dentro do nosso cotidiano mesmo, né? Quer dizer, mesmo discursos motivacionais, quando a gente vai atrás deles, a gente vê que geralmente é muito valorizado o cara que saiu da periferia, o que veio do Nordeste, o que apareceu de algum outro ponto, sei lá, mais falho da sociedade, e ele cresceu, e aí você pega aquilo como uma exceção. E aí você olha e fala, putz, isso aqui é uma exceção, é uma coisa diferente e tal, e aí você valoriza aquele momento que foge do padrão, do comum, que é a pessoa ir para uma escola, ela fazer uma faculdade, depois ter lá o seu emprego, se aposentar, ter sua família e tal. Então existe na nossa sociedade esse padrão quase que metódico do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, e por aí vai. Quando a gente percebe que a gente tem uma menina que tá vindo do Nordeste, que veio para prestar vestibular, que é ousada porque ela provoca os chefes, né? Ela tem essa questão de chegar falando e provocando e se colocando de uma
forma mais forte ali, ela é mãe, né? Uma mãe solteira que tá tentando mudar a sua vida ali e tal. Você vai entendendo que ela pode ser realmente essa exceção, né? Essa exceção que tanto inspira as pessoas. E ela acaba sendo essa inspiração justamente para que a Val tome as atitudes que ela toma, daí mais pro final do filme, que é essa insatisfação. E aí a Jéssica, inclusive, questiona a Val, né? Quando ela fala, você devia ter me defendido lá na casa da Bárbara e tal. E a Val fala, o que eu vou fazer? Eu preciso desse emprego e tal. E realmente, conforme você vai caminhando pela história e vai vendo tudo ali pela visão da Val, você sente uma angústia de tipo, meu, essa menina vai cagar tudo. Essa menina vai fazer a Val ser mandada embora. E o que vai ser da Val se ela for mandada embora, né? Nossa, eu pensei isso várias vezes. Exato. E aí você vai vendo que, tipo, as coisas têm solução, entendeu? E aí, isso que a gente pensa que às vezes é uma exceção, não é que é uma questão de exceção, mas é uma questão de, assim, você não precisa, sabe, ser uma exceção. Você precisa perseverar, você precisa insistir. Mas eu acho que mais do que exceção, Rafa, a Jéssica representa esse, entre aspas, novo Brasil, entendeu? Sim, eu sei que é verdade. Bonitinho falar isso, eu sei que parece que todos os problemas foram solucionados e não foram, mas é uma nova fase que a gente tem em que é menos difícil, não vou nem dizer mais fácil, mas é menos difícil, menos quase impossível, enfim, as dificuldades são menores para uma pessoa que nasce em uma família pobre ou que não tem tanta condição de chegar a uma faculdade super concorrida, de conquistar o seu espaço e de olhar para essas relações e falar, peraí, eu quero esse sorvete bom, peraí, eu quero, sabe assim, eu quero dormir no quarto com cama bacana em vez de no quartinho dos fundos. Eu acho que é muito mais isso do que uma exceção de que, nossa, ela conseguiu passar na faculdade. Ela conseguiu porque ela teve condições. Acho que a fala dela sobre o professor é muito interessante por isso, porque ela meio que representa que ela teve uma educação minimamente boa, sabe? Uma educação que permitiu que ela chegasse lá, né? E realmente ninguém passa na FAO, na primeira fase, que seja lá de arquitetura da USP, tendo uma educação totalmente deficiente, ou não tendo educação, que provavelmente foi o que a Val não teve, né? Ela provavelmente não terminou o colégio e tal. Então eu acho que é por aí, é a questão de representação, né? O filme tem essa representatividade mesmo, né? De personagens. Exato. Não, ele é muito feliz nisso, realmente, e o discurso dele é muito pautado nisso, né? O que me chamou muito a atenção também foi justamente essa proximidade que ele tem com o espectador, né? Eu fui contar sobre o filme pra minha mãe, e eu falei, putz, mãe, você tem que assistir esse filme e tal. E aí comecei a contar algumas cenas, e conforme eu fui contando as cenas pra minha mãe, a minha mãe falava pra mim, nossa, eu já fiz isso com a minha empregada, eu já tive já senti aquilo e tal. E aí, inclusive, a gente tem uma empregada doméstica em casa, e eu comentando com ela também do filme, ela falou assim pra mim que eu contei sobre o sorvete, né? Falei sobre o sorvete, que era do Fabinho, e que gerava aquela coisa do, putz, tem que pegar, não pode comer o sorvete que é do Fabinho e tal. E a minha empregada falou isso, falou assim, tem coisas que quando a gente tá na casa dos outros, a gente até fica com vontade de comer, mas a gente sabe que a gente não pode pegar. E aí entra um pouco daquilo que eu tava falando, porque é um ambiente diferente de trabalho, né? Porque ela tá ali, enquanto ela tá ali trabalhando, as outras pessoas estão, não necessariamente no lazer, né? Não vou dizer no lazer, mas elas estão, tipo, em casa, elas estão confortáveis, elas podem pegar o que quiser, podem andar com chinelo, com shorts e tal, elas estão à vontade, porque ali é a casa delas. Só que tem uma pessoa ali que tá prestando um serviço pra você, e ela pode ficar 10 anos, 20 anos ali do seu lado, e você acaba não percebendo realmente o quão necessário é você introduzir aquela pessoa no seu meio, né, ao ponto dela, tá com vontade de pegar um sorvete? Pode pegar o sorvete, entendeu? Mas existem essas barreiras, tipo, sociais mesmo, onde você, tipo, vai impondo certos limites, mesmo sem falar. E isso é interessante, né? Isso o filme questiona de uma forma silenciosa também. Sim, né? E eu acho assim, todo mundo que teve em alguma vez na vida uma empregada doméstica em casa, e eu tive durante o período principalmente de adolescência até início da juventude, assim, só que assim, não, mesmo que não dormia em casa, sabe, não morava, ia, né, de segunda a sexta, eu não tive relacionamento de proximidade que nem o Fabinho, por
exemplo, mesmo assim você se pega pensando nisso. E aí, pra citar um exemplo, assim, dessa empregada que teve na minha casa durante provavelmente uns 10 anos, mesmo sem essa coisa de morar na mesma casa, sem a gente ficar mandando ela pegar água, porque pelo amor de Deus, né, só que me faltava, tipo, quase pegue uma água pra mim, de mordomo sirva. Mesmo, né? Não, tipo, não tinha isso, né, ela fazia outras coisas. Mas o que acontecia muito? A gente falava assim, quer uma bolacha? Pega aí. Ah, não quero, sabe? Não, pega a bolacha. Não quero, não quero, obrigado. Sabe? Aí você fala assim, você não vai, vem almoçar, você vai almoçar? Ah, não vou almoçar. Ela não almoçava nunca, tipo, não almoçava, não gostava de almoçar. Aí você falava, almoça, pô, você vai ficar sem comer, não é? Come? Não, eu não gosto de almoçar. Aí, sabe, você quer chocolate? Quer bolo? Pega um pedaço de bolo. E sabe assim, muitas vezes não queria. Então você fica, quer dizer, às vezes é quase que uma ordem social que diz assim, eu não posso, porque, e claro, pensa, a pessoa às vezes tem determinadas dificuldades financeiras, chega numa casa e vai, e vê que a condição financeira é maior. Acho que existe isso também, né? Essa questão de se sentir, mesmo que ninguém te faça sentir, sim, entendeu? Até você se sente menos, né? A frase que ela fala, né? Eles oferecem sabendo que a gente não vai aceitar. Exato. Então, exatamente. Mas exatamente. E assim, quem disse isso? A sociedade disse isso, né? Toda uma coisa aposta. E eu acho legal que o Que Horas Ela Volta, o Rafa falou que não coloca, eu acho que de uma certa forma ele coloca um pouco o dedo na ferida. Não pra criticar completamente, mas pra fazer todo mundo se questionar. Não, ele né? coloca, mas de uma forma bem velada, entendeu? Ele é bem sensível, ele é bem sutil nessa coisa, né? Dona Bárbara, isso nunca me aconteceu. Acho que o despertador não tocou, eu perdi a hora completamente. Tudo bem. A senhora quer o quê? Uma torrada? Não, já comi. Não, eu vou fazer uma torrada pra senhora. Não precisa, eu já tô saindo, vai. Pelo amor de Deus, dona Bárbara. Ó, sua filha adorou a geleia. Olga. Tchau. Você tem momentos de questionamento dentro do filme, você percebe realmente que ali ele tá trazendo a voz do roteiro, a voz do discurso inteiro do filme, né? Então, por exemplo, quando a Jéssica, elas estão no nível alto de estresse, que estão vendo que estão incomodando os patrões ali e tal, e aí elas vão atrás da casinha, do quartinho lá onde elas vão ficar, você percebe que a Jéssica vira pra mãe e ela fala, como que você sabe dessas coisas? Quando você chegou aqui, eles viraram pra você e falaram, você tem que pegar isso, tem que largar aquilo, você pode comer isso, não pode comer aquilo. A Val fala pra Jéssica, não, mas tem coisa que você nasce sabendo, tem coisa que ninguém precisa te ensinar, né? Só que não é justamente isso, assim, é um questionamento que o filme traz. Quer dizer, ninguém precisa ensinar, por quê? Porque isso tá sendo inserido pra pessoa desde quando ela vem pra esse mundo, entendeu? E tá na sociedade desde quando os portugueses chegaram aqui. Exatamente. Eu contei aquela história toda lá, aquela ladainha toda, porque é importante pra gente entender. É daí que não vem o histórico dos europeus, né? Exato. Então, por exemplo, tem um texto super legal que o povo tá compartilhando no Facebook, que mostra uma menina que foi ver o filme lá na Alemanha, e os alemães, assim, falando que tem gente que vai achar que é um filme surrealista, porque eles não conseguem conceber, até conseguem conceber alguém que tenha uma empregada doméstica, porque isso não é impossível. Isso existe na Alemanha também, mas as pessoas falarem pega água pra mim, entendeu? E aí ela contando que falou assim, tem criança que tem babá e que a babá pega o sorvete, pega tudo. Eles falam assim, nossa, aqui se a criança quer fazer um sanduíche, ela vai pra cozinha e faz o sanduíche. Se ela quiser um sorvete, ela vai na geladeira e pega o sorvete, entendeu? E isso é muito enraizado mesmo, assim, e claro, enraizado na classe média e obviamente na classe alta, né? Que tem condição e tal. Mas tipo, e é uma coisa muito, a gente até não consegue às vezes encontrar palavras pra explicar. E o Que Horas Ela Volta consegue explicar de uma forma muito interessante, né? Tem a cena que eu mais gosto no filme, né? É a cena que ela tá ali, que ela dá o presente pra Bárbara. A Val chega e dá um presente de aniversário. E você percebe claramente que a Bárbara não gostou do presente que a Val deu pra ela. E aí ela fala, nossa, que presente lindo, vamos guardar, porque daí a gente vai usar isso daqui numa ocasião especial. E aí a Val
entende que a ocasião especial é o aniversário da Bárbara. E aí ela coloca lá as xícaras e tal, e vai pra servir o café, e aí quando ela volta, né, volta com a Bárbara, que é isso? Não serve nisso daí não. E tal, ela fala, mas dona Bárbara, a senhora falou que era pra uma ocasião especial, isso aqui não é uma ocasião especial? Não, você confundiu, isso aqui eu vou levar pro Guarujá, não tem nada a ver e tal, e sai fora, entendeu? E antes disso, você vê, a Val, ela quer, obviamente, agradar, mas ela tem essa cena fantástica de improviso ali e tal, da Regina Casé, que é ela justamente entendendo ali, né, as xícaras, o posicionamento das xícaras, que tá de um jeito na embalagem, ela não consegue deixar do mesmo jeito na bandeja ali e tal. E eu acho essa cena tão sensível e ao mesmo tempo ela caracteriza tanto a Val ali, porque a Val é uma figura simples, é uma figura que, tipo, está ali justamente para servir, ela busca essa simplicidade, ela busca esse carinho na hora de fazer as coisas, de tentar fazer as coisas de uma maneira muito perfeita, seguindo um esquema, um cronograma e tal. Então tudo isso você vê só nessa cena, essa vontade da Val de tentar, preciso colocar na bandeja do jeito que aparece nessa foto, porque dessa foto que é o jeito bonito. E ela fica ali se questionando e tentando entender, e ela quer fazer a coisa da melhor maneira possível. Então eu acho que toda essa sequência, as xícaras em si, que elas vão acompanham a gente até o final do filme, né? Que ela acaba sendo a representação de que a Val levou as xícaras embora e tal. Até isso, assim, você percebe que as xícaras, elas acabam sendo quase que uma simbologia justamente desse cotidiano e dessa simplicidade que o filme tá mostrando pra gente, entendeu? Sim, e mó legal, eu queria ter aquela xícara, cara. Se eu tiver passando numa loja, tipo, que vende coisa pra cozinha, eu ver essas xícaras, eu vou comprar, cara. Eu achei muito massa. Eu adoraria meu aniversário servir um cafezinho naquela xícara. Eu peguei um erro de ou foi um erro de continuidade, ou foi eles quiseram passar alguma mensagem mais filosófica que eu não captei. Mas quando ela leva pra casa da Jéssica, e daí ela fala que é moderno e tal, e elas montam, muda a cena, acho que elas estão lá fora, depois volta a cena, elas vão tomar o café, tá o copo, o xicrinha azul, a preta no pires preto, e a xicrinha branca eu reparei Ou seja, isso, elas né? não consumiram do jeito que tava, era só pra apresentar, né? Exato. Sei lá, não reparei nisso. Mas eu acho, inclusive, que é uma mensagem mesmo isso, né, Henrique? Porque, tipo, se quando ela tava dentro da casa da patroa, ela tinha que colocar as xícaras no molde da embalagem, que seria ali o jeito perfeito ali. Seguir uma estética, né? Isso, seguir uma estética, um padrão ali. Quando ela vai pra casa dela... Aí foda-se, entendeu? Daí ela vai, coloca a xícara preta no pires preto, e é desse jeito dela mesmo e tal. Então eu acho que isso era um jeito de mostrar isso, porque ali ela não precisa mais ser, inclusive, a representação dessa patroa. Quer dizer, por mais que ela trabalhasse durante 10 anos dentro daquela casa, e ela tivesse o carinho e a compreensão dos patrões ali e tal, ela não se sentia e não admirava também esses patrões ao ponto de representar eles no cotidiano, entendeu? Tipo, no cotidiano, no quartinho dela, no mundo dela, na casa dela, ela é ela não leva aquelas coisas do trabalho pra dentro da casa. Então eu não preciso ser a Dona Bárbara aqui dentro, eu não preciso querer ter o que a Dona Bárbara tem. E eu acho que isso, inclusive, vou fazer uma analogia aqui maluca, mas vamos ver se vocês vão entender. Mas eu acho que isso é, inclusive, um ensinamento importante para as pessoas que assistem o filme que tem empregada doméstica. Porque o que essas mulheres fazem é basicamente trabalhar em lugares onde o nível social é mais alto e elas convivem com esse nível social diariamente, e depois elas voltam para casa delas, onde elas às vezes não encontram, né, esse nível social. E aí eu tô dizendo de tudo, nível material, nível de educação, nível de tudo. E elas precisam ter um desapego daquilo, sabe? Elas precisam ter uma visão tão madura daquilo, porque quantas pessoas de repente não iriam trabalhar hoje e ficariam de repente deprimidas ou ficariam chateadas por não ter aquelas coisas.
entende? Então, com inveja, com né? inveja, exatamente. É óbvio que vai ter empregada, que tem empregada que tem inveja, é óbvio que tem empregada que, sabe, vai roubar, que não quer, que, sabe, tem todo tipo de pessoa a gente tem nesse mundo. Mas o que eu tô dizendo é que essas empregadas que, tipo, entendem como o seu trabalho, como o pão de cada dia, né, que elas estão recebendo ali o dinheiro delas, que é um trabalho de carteira assinada, que elas vão receber ali o 13º, vão ter direito a férias e tal. É um trabalho comum, mas é um trabalho que esfrega diariamente na cara delas uma realidade, um abismo social que elas precisam, tipo, depois que elas saem dali da porta pra fora, elas têm que conviver com aquilo. E isso é muito bonito da profissão, entendeu? Então, eu acho que assim, a questão, talvez, das xícaras, inclusive, represente justamente, e quando ela fala eu roubei, né, claro que sim, não roubou, porque de certa forma é dela, nunca foi, né, da patroa e tal. Ele representa justamente o não se conformar, porque eu acho que uma das coisas que tá mudando com essas transformações que o Brasil tá sofrendo é justamente quem olha e vive a disparidade social, é olhar pra isso e não aceitar e falar assim, calma lá, por que tem? Até a geração da Val, vamos dizer assim, eram pessoas que aceitavam, né, que aceitavam tudo do jeito que é, entendeu? E a geração da Jéssica é a geração que olha e fala assim, calma lá, eu vou pegar isso aqui, essa xícara pra mim, porque eu quero essa xícara, entendeu? Eu quero ter essa xícara e eu não quero que tenha essa disparidade social. Eu acho que tem muito disso também, entendeu? Uma das cenas, aliás, acho que a mais icônica, é a que talvez vai ficar marcada no cinema brasileiro, é a dela na piscina. Que é uma cena super bonita, uma cena super sensível também, e que ela tá, tipo, super feliz de estar na piscina. Tipo, eu tô na piscina. A piscina tá rasa. Tá só a perna, né? A cané vai até o joelho. A piscina tá rasa, ela tá enchendo e tal, mas, tipo, eu tô dentro da piscina. Eu fiquei 12 anos nesse lugar, 12, 10 anos, nem lembro agora, sem entrar nessa piscina. E agora eu entrei na piscina, entendeu? E eu acho que isso representa também isso, sabe? Não é tipo, é bonito que elas convivam com essa diferença. É mais bonito ainda quando não aceita, quando ela quer quebrar essa diferença, quer encontrar uma forma de vencer isso, entendeu? E aí eu acho que o Que Horas Ela Volta é um retrato do seu tempo. Por quê? Porque muito recentemente o Brasil conseguiu mudar a lei, eles, né, tem a PEC das domésticas, que eles chamaram, né? Então é uma emenda constitucional que determina bem certinho que as empregadas domésticas têm direito a fundo de garantia, coisa que acho que não tinha antes, tem outros direitos que encarecem muito. Os direitos trabalhistas então, do empregado doméstico em geral, né? Porque a gente tá até falando, mas, por exemplo, um caseiro de uma chácara, ele também é um empregado doméstico, né? Sim, exatamente. O empregado... Em terminologia, ele é. Exatamente. E aí, assim, ampliou os direitos. Eu já vi, eu não lembro nem o nome, mas era tipo Associação das Donas de Casa, blá blá blá, que era tipo mulheres super ricas completamente contrárias a essa lei, alegando que uma casa não é uma empresa, que uma casa não tem lucro que uma empresa tem pra conseguir manter os funcionários. O que é ridículo, é como se dissesse assim, isso justifica uma pessoa não ter esses direitos trabalhistas. Tipo, então não tenha uma empregada doméstica, né? Você cuide da sua casa. Então, aí que entrou todo esse debate, né? Tipo, claro que às vezes ficar comparando só com outros países, às vezes não é bom, mas nesse momento é bom você olhar e falar assim, peraí, na Europa as pessoas lavam a própria roupa, lavam a própria privada, fazem tudo. Então, sabe, tipo, peraí, por que ninguém no Brasil pode fazer isso? Por que você precisa ter uma empregada? E eu acho que vai acontecer uma mudança de que a classe média brasileira, a classe média alta, tudo bem, os ricos vão continuar tendo empregadas domésticas por um bom tempo, mas a classe média alta vai deixar de ter. Então essa cultura da empregada doméstica, ela vai acabar ou vai diminuir muito a ponto de mudar também a cultura no Brasil. As pessoas vão ter outros hábitos, entendeu? E isso, querendo ou não, muda muito o país e toda a construção social. Inclusive, as pessoas que buscam por empregadas domésticas ou outros profissionais que durmam no trabalho, reduziu drasticamente nos últimos anos no Brasil por conta disso. Porque as pessoas agora, as pessoas mais pobres, têm condição de viver bem e não precisam se permitir morar num quartinho, num canto, etc. Eu já vi matérias na televisão de gente falando, olha, eu quero ter alguém que more no trabalho e não acho, ninguém mais quer isso, entendeu? E isso é reflexo de mudanças na sociedade. Então, assim, o que eu acho mais importante do Que Horas Ela Volta é como ele é representante do seu tempo. Isso eu acho genial. Dúvida, sem dúvida. Sem dúvida é um filme marcante, né? Que trouxe aí inúmeros aspectos que a gente
discutiu aqui. Tem mais algum adendo que vocês queiram fazer do filme, alguma coisa, ou podemos ir pras notas? A gente não comentou muito da Regina Casé, né, da atuação dela, mas eu até, assim, houve papos de que ela poderia eventualmente ter uma indicação até de melhor atriz. Muita gente tá impressionado com a atuação dela. Eu acho que ela tá realmente muito econômica, né, não é uma coisa tão exagerada, apesar de ter um pouco desse humor que ela consegue aplicar. Mas é uma interpretação madura, né, uma interpretação tranquila. Inclusive, tanto ela quanto a Camila Márdila ganharam, né, um prêmio especial do júri, né, na categoria lá no festival no Sundance, né? Festival de Sundance, E a Regina Casé, pelo menos no programa do Jô, disse que nem existia isso e tal, e eles resolveram, tipo, dar esse prêmio como se fosse um prêmio a mais pro filme devido realmente à atuação delas. Eu confesso, assim, que eu, tipo, tava esperando um pouco mais de dramaticidade em alguns momentos, sabe? Mas como o filme, ele tem um tom que ele leva, às vezes, a coisa até pra um certo... humor. Pro humor, isso. Ele enxerga tudo com bom humor. Então, assim, faz sentido a interpretação delas, das duas, seria uma interpretação madura. Mesmo a Jéssica, que tem, assim, pontos altos de revolta, de nervosismo ali e tal, você percebe que é uma coisa comedida, né? Ela é, sim, uma pessoa nervosa, mas, ao mesmo tempo, ela não é de estourar. Ela consegue se segurar, ela consegue manter uma postura. E eu acho que a Regina Casé tá realmente fantástica nesse papel. Ela transparece, assim, pra gente uma coisa familiar e muito carinhosa, sabe? É o sotaque nordestino que tá muito bem feito, muito bem representado ali, né, e tal. Um sotaque que eu considero um dos mais bonitos, assim, que a gente tem no país. Esse e o de Santa Catarina. Acho que são dois sotaques belíssimos. Eu acho que ela traz isso, e como ela é uma figura que sempre também trabalhou, pelo menos aqui com a gente, né, nos brasileiros, ela sempre trabalhou com esses programas mais populares, sempre fez comédia, ela tem esse aspecto, assim, de ser uma coisa mais familiar. E quando você vê ela representando uma mulher, que é uma mulher que pode ser colocada no nosso dia a dia, não só como empregada doméstica, mas se você for numa padaria, uma garçonete, se você for uma atendente de caixa, você passa a olhar todas essas mulheres de uma forma muito mais sensível, inclusive pensando, né, essa coisa meio que automática que a gente passa, de repente a gente tá ali no nosso cotidiano e vai abastecer o carro, e aí vem o frentista e coloca a gasolina pra você e tal, e você, tipo, olha pra aquele cara, você começa a falar, meu, esse cara tem a família dele, a gente não sabe por que ele tá aqui, a gente não sabe se ele deixou alguém pra trás, mas, sabe, tá ali, tá trabalhando, tá fazendo o dia a dia deles, e são essas pessoas que fazem o nosso dia a dia acontecer, né, cara? Existe uma pessoa por trás da função, né? Exato, exatamente, né? sim. Um robô, né? E você deu um exemplo, Rafa, de outro emprego que é super comum no Brasil, e em outros países desenvolvidos ele não existe, né? Exato, exatamente. Que é o de frentista, tipo, na maioria dos países mais ricos, você sai do carro, você pega o negócio, você coloca a gasolina. Então isso também é uma representatividade de país subdesenvolvido, em desenvolvimento, como o pessoal gosta de falar, que é de ter cargos que, assim, que quando o país é desenvolvido, perdem a função, perdem a necessidade e até não tem nem condição, né? Por exemplo, você vai morar na Inglaterra, tenta ter uma empregada doméstica na Inglaterra, ou você vai gastar fortunas, ou você vai ter que aceitar fazer o trabalho dela, entendeu? Exato. E o de frentista também, etc, até pros postos de gasolina. E eu acho que, assim, o mais importante é a gente tentar pensar nisso, assim, que país que a gente vive, que país que a gente quer viver e que tipo de transformação precisa acontecer. E toda transformação, ela vai ser dolorosa, ela vai ser, não necessariamente que você vai sofrer com ela, mas ela vai criar algum tipo de embate na sociedade, que é esse caso da PEC das domésticas, por exemplo. Tipo, tem dona de casa falando, não pode pagar FGTS, sai muito caro, mas é pra sair caro, entendeu? Então acho que é isso que é interessante da gente ficar pra pensar depois de ver o Que Horas Ela Volta. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? E aquela porta ali? Ali é o bar de hóspede.
Aí onde eu vou ficar, então? Tá doido a perder o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Larga essa vassoura e vem. Não vai olhando pra essa piscina não, Jéssica. Jéssica! Por isso que os convites do Fabinho acabam. Solta esse cabelo. Quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. Parece que não tem noção de nada, sabe? Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. Olha o mundo inteiro. E vai espiando. Com pressa. Filha de empregada sentar na mesa dos patrões. Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, tu não vai me chamar de mãe, não? Bom, vamos então aqui dar as nossas notas para esse filme, né? Filme brasileiro que vai aí tentar um lugar lá no Oscar e tal. É importante a gente dizer que, assim, a representação do Brasil no Oscar é importante para alavancar e motivar ainda mais os cineastas brasileiros a trazer, sabe, filmes que não sejam só as comédias que a gente está acostumado a ver, que são os que mais saem durante o ano, né? Então é importante por isso, assim, a representação do Brasil dentro de um festival mundial de cinema, ele passa por essa maturidade dentro do nosso mercado. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, que nem a gente brincou lá atrás. A gente falou, pô, Tom Cruise é um cara que nunca ganhou o Oscar e tal. E aí a gente até recebeu comentários aqui da galera falando que mas dane-se o Oscar, porque o Tom Cruise é um puta ator e tudo e tal. Eu concordo perfeitamente, mas eu enxergo de uma outra maneira essa parte do Oscar para cinema brasileiro, porque eu acho que a partir do momento que a gente já tem enraizado aqui dentro que o estrangeiro é melhor, que o mercado hollywoodiano é melhor, que a gente precisa se alimentar de filmes americanos e tal. Quando a gente leva um filme nosso para um festival americano, para um festival mundial que vai passar para milhares de países, né? Eu acho muito importante a gente ter essa representação, seja com um profissional, tipo um diretor sendo indicado, com um ator, com um filme, com qualquer coisa desse tipo, porque ele ajuda realmente a isso, a mostrar para o nosso mercado que dá pra fazer coisas diferentes, que dá pra gente sair dessa mesmice que a gente vê de comédia e tal. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo. Eu acho assim, claro, é justamente isso, é a visibilidade que o Oscar dá, exato, pro filme brasileiro em geral e tal. Eu acho que tem também a questão da Ana Mui Laerte. Ela já disse isso, né, que assim, o Brasil aceita, o Brasil de uma forma geral, os cineastas brasileiros, e a gente discutiu no podcast passado isso, o Brasil aceita mulher fazendo cinema, mas não gosta muito quando ela faz sucesso. Exato. Né? E ela sofreu preconceito não porque ela fez o filme, mas porque ela fez sucesso com o filme. Então acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante, Oscar e vários outros festivais são muito mais uma questão estratégica do que qualquer outro fator. Claro que a qualidade tem que entrar. O filme tá com força nos Estados Unidos e força internacional. Por quê? Porque foi aceito em festivais, foi colocado em festivais como o de Berlim e o de Sundance, que são importantes para o mercado internacional. Então ele só tá com chances de figurar. Ninguém tá falando assim, olha, ele vai figurar no Oscar porque ele é maravilhoso. Não, ele é excelente, ele é maravilhoso, mas ele vai figurar no Oscar porque ele estreou em Sundance, arrancou elogios da crítica e tá fazendo bilheteria razoável nos Estados Unidos e estreou comercialmente nos Estados Unidos, etc, etc. Isso que acho que as pessoas precisam também, enfim, compreender, né? Exato. E assim, mas claro, é importantíssimo pra visibilidade do filme. Então, Henrique, traz pra gente aqui qual que é a nota que você vai dar de 0 a 5 claquetes pra esse filme que pode estar aí figurando no Oscar, né, no começo do ano que vem. Cara, eu vou... Acho que talvez não, com certeza é um dos meus filmes nacionais favoritos. Eu saí do filme super empolgado, assim, mandei mensagem pro pessoal, falei do filme, né, pra assistirem, fiz uma propaganda bem positiva. Eu vou dar 4 claquetes. Eu tirei uma claquete por conta da atuação, não da Regina Casé, não da Camila Mardila, mas do resto do elenco, principalmente da Karine Telles, do Lourenço Mutarelli, porque eu achei que ficou muito assim, por exemplo, a
Dona Bárbara ficou muito vilanizada, sabe? Aquela dondocona, eu achei que o estereótipo ele foi muito extremo, assim. A minha cena favorita também foi aquela que a Regina Casé ficou lá, mexendo nas taças, nas xícaras, porque aqui em casa a gente teve uma empregada por muito tempo, a Dona Terezinha lá, acho que deu quase uns 10 anos, e era muito do jeito dela, sabe? Parecia um reality show, né? Parecia que ela é uma pessoa mesmo vivendo aquilo. Mas eu achei que um pouco os outros personagens ficou numa... Sabe, não gostei muito da atuação, não me convenceu. Então, por isso eu tirei uma claquetezinha. Acho que o tempo do filme também foi um pouco longo. Eu não lembro exatamente quanto tempo o filme tinha, mas eu lembro que eu comecei a ficar um pouco perdendo o foco, sabe? Sim, sim. Foi legal ver que ela saiu da casa, mas também teria sido legal se tivesse aquele desfecho do tipo, minha filha passou, você não, e por aí também. Então, acho que 4 claquetes aí tá quase no topo e eu recomendo, é um filme que eu vou rever quantas vezes passar que eu comprei a ideia. E tô muito impressionado também, torcendo muito pros próximos projetos da Ana Mui Laerte, né? Muito legal, cara, muito legal mesmo. Dani, e você? Qual que é a nota que você vai dar ou manter, né, pra esse filme? Cara, eu vou manter a nota que eu dei, mesmo tendo eu falei, né, da uma certa bronca com essa trama paralela que teve lá do patrão, né, e com a Jéssica e tal, mesmo tendo essa crítica e mesmo não tendo gostado muito, mas aí não é uma questão de atuação, é do personagem, né, do Lourenço Mutarelli, que foi meio desinteressante pra mim, mas por tudo que o filme fez, pelas atuações e por tudo que ele representa pro Brasil de hoje, eu mantenho as 5 estrelas, 5 claquetes, nota 5, que é a nota máxima. Eu acho que tem filmes que merecem notas máximas simplesmente pela função que eles exercem, entendeu? E é o caso desse Que Horas Ela Volta. Só pra comentar uma coisa que a gente não chegou a comentar aqui, que eu acho que é importante, rolou uma matéria no Fantástico lá do Que Horas Ela Volta, que teve gente até xingando e tal, tudo mais, e só pra assim, eu não vou criticar muito, não vou me alongar, mas quem ouviu o podcast anterior, que a gente falou sobre questão de preconceito, é interessante analisar essa matéria do Fantástico, que a gente vai ter o link aqui, como um silêncio, tipo, eles silenciam as questões sociais, eles colocam o foco da matéria nas casas que tiveram um relacionamento absolutamente de família e amor, e de muita proximidade com as empregadas domésticas, e silenciaram as questões sociais. Só isso já demonstra um certo problema que a gente tem aí, que a gente sabe que já existe há tempos na Globo, né? E mesmo o filme Que Horas Ela Volta tendo distribuição, tendo o selo Globo Filmes, né? Enfim, só pra deixar isso marcado, que eu acho que é importante. Mas vou manter a nota 5 pro filme. Muito bem. Eu vou dar aqui 4,5 pra esse filme. Vou dar uma nota diferente tanto do Dani quanto do Henrique. Vou ficar no meio do caminho. E a minha justificativa é muito simples. Eu estou tirando 0,5 porque eu senti falta justamente do que eu tinha falado antes, que era um pouco mais daquela, sabe, um pico de emoção, uma questão um pouco mais assim, dramática e tal. Tinha momentos que eu achei que o filme flertou um pouco com isso, e aí, tipo, eu falava, puta, agora vai ter um esporro gigante, ou você vai ter uma interpretação, choro, isso. Assim. Mesmo quando a Val vê que a filha passou na faculdade e tal, e que ela tem aquele ato, quase que um ato rebelde de entrar na piscina e tal, e a música sobe e você tem o foco justamente na Val ali dentro da piscina. Eu achei muito bonita aquela cena, mas eu não sei se faltou a música subir um pouco mais, mas faltou um quê ali. A parte pra mim que me fez assim, marejar os olhos foi quando a Val fala pra Jéssica, vai lá e pega seu filho, sabe? Vai, pega seu filho e eu pago e traz ele pra cá e tal. Ali foi um momento que eu falei, achamos um momento emocionante, achamos um momento tocante nessa relação delas, mas eu queria ter visto um pouco mais dessa relação tocante entre a Jéssica e entre a Val. Eu queria ter visto um pouco mais dessa relação com a Val, assim. Então eu senti só um pouco de falta disso, mas assim, é um detalhe mesmo, porque o filme, como a gente já falou aqui, tem uma questão social muito, muito bem feita, muito bem amarrada. É um filme que te faz questionar justamente as regras do jogo, e eu acho que isso
é imprescindível, né, pra gente evoluir quanto sociedade. Então, acho que é um filme que vem de encontro ao que a gente falou no podcast passado. É um filme que traz essa parte feminista, que é feito por mulheres, que tem uma história voltada para elas, mas também fala da parte social, fala de desigualdade, fala de injustiça, fala de preconceito, e tudo isso de uma forma muito velada, de uma forma muito... Sem ser pedante, né? Exato, sem ser pedante. Ele é uma forma muito sutil, muito delicada, e assim, eu gostei muito disso no filme. Então, se a gente somar aqui, né, as notas, e a gente tem os 5 do Dani, o 4 do Henrique e os meus 4,5, a gente vai ter uma média de 4,5, que é a minha nota, ou seja, que mostra que eu estou certo nesse podcast. Que mostra que você é o tirano do cinemação, né? Exatamente. Então, assim, ó, fica nosso convite, fica a nossa recomendação para que você que está escutando esse podcast, que você que não viu o filme, que estava em dúvida se ou não ver o filme, vai no cinema, prestigia um filme brasileiro, prestigia um filme com esse outro olhar, vai atrás desse filme, porque é um filme muito interessante. Leva sua mãe, leva sua namorada, leva sua tia, leva sua avó, todas as pessoas que forem vão se divertir. Se alguém teve qualquer tipo de relação com uma empregada doméstica, seja, sabe, a mais superficial ou a mais profunda possível, esse é um filme que vai te tocar de algum jeito. Ou foi filho de uma empregada doméstica, ou é filho, filho, né? É filho de uma empregada doméstica, ou, enfim, conhece pessoas de algum desses dois universos, assim. Só pra citar um exemplo, eu li um texto do Fábio Porchat no Estadão, ele tem uma coluna no Estadão, que ele cita, enfim, elogia pra caramba o filme, e comparando com a vida dele. Eu achei super bonito, assim, a forma como ele escreveu, assim, bem singelo, sabe? Que ele fez uma homenagem, tipo, à mulher que foi empregada doméstica na casa dele. Cara, o filme eu achei bem legal. O filme é pra todo mundo, pra todas as classes, é pra todo mundo. É um filme que ele abraça todo mundo. E o fato de ter a Regina Casé tá levando realmente muita gente que às vezes ou não vai tanto pro cinema, ou que não iria pro cinema ver um filme nacional, enfim. E ela, como ela tem ela falou do filme lá no programa dela, você atingiu muita gente, e eu acho que ele vai somar aí uma bilheteria bem legal também. Não, a gente tá aqui no interior de São Paulo, e eu fui assistir o filme numa segunda-feira, tipo 7 horas da noite, e a hora que eu fui comprar o ingresso tinha lá 4 pessoas e mais eu que tinha comprado o ingresso do cinema. Falei, bom, ok, né? Interior de São Paulo, né? Segunda-feira, 7 horas da noite, tal, beleza, acho que não vai acontecer. Aí eu entrei no filme, já achei que tinha um pouco mais de gente. Conforme foi passando o tempo, faltavam uns 10 minutos pro filme começar, a sala foi lotando, foi aparecendo gente. No final tinha ali mais umas 30, 40 pessoas assistindo o filme no interior de São Paulo, um filme brasileiro, sensacional isso. Então, tipo, vale muito a pena. Vai lá, coloca seu rico dinheirinho nesse filme, porque você não vai se arrepender. Vassoura e vem depressa, vem pro que te interessa, ver teu mundo funcionar. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 152. Falamos aqui sobre esse excelente filme, Que Horas Ela Volta. E que horas ela volta, hein? Como é que ficou essa resposta aí, Henrique? Que horas ela vai voltar? A resposta é, não sei. Não sei. Uma hora ela volta. O importante é que ela volta. É isso que é importante. Não importa que horas, mas ela volta, né? Muito então obrigado ao Dani, ao Henrique aqui pela presença em mais um podcast falando sobre filme nacional de extrema alegria aqui pra gente, viu? Muito obrigado. Isso aí, valeu Henrique, valeu Rafa, valeu todo mundo que tá ouvindo. Comente o que você achou do filme, o que você achou do podcast, se a nossa análise foi bacana ou não. Enfim, dê sua opinião
opinião e até semana que vem. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, galera que tá escutando e lembrem, sempre vão assistir filmes nacionais, deem valor ao nosso país. E não coma mucilon. O podcast Cinemação número 152 fica por aqui e a gente se vê no próximo. E larga que essa trouxa não é sua. Vem cuidar da roupa tua, tão bonita de usar. Cuidar da roupa tua, tão bonita de usar. Ação. Vamos fazer um encerramento aqui que o Henrique dormiu, parece. Henrique? Não, tô aqui. É que eu tava guardando o celular. Escorrendo a babinha assim. O quê? Começa a me irritar que eu te xingo. Que? Começa a me irritar que eu te xingo. Agora eu tô velho, eu posso xingar. É verdade. Olha, Dani, é aniversário do Henrique, Dani, agora. Ô, Henrique, eu acabei de ver. A sua mãe faz aniversário um dia antes de você? É. Ah, tá, não sabia. Senhor. Não sabia. Tipo, eu vi agora no Facebook, tipo, é aniversário dela. Olha aí, então, hein? Pode dar presente pra ela, você dá pra mim o presente dela e o meu. Dá o dela Pode em dinheiro, né? É isso mesmo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.